Botsuana, uma nação situada no sul da África, tece uma história profundamente enraizada, que abrange eras de mudanças e desenvolvimentos. Desde os tempos pré-históricos, até as conquistas culturais contemporâneas, Botsuana é um testemunho da resiliência e evolução do povo local. Neste vídeo, exploraremos essa rica trajetória histórica, desde os primeiros vestígios até os dias de hoje. A história de Botsuana como a conhecemos, tem suas raízes profundamente entrelaçadas com os vestígios pré-históricos e assentamentos antigos, que testemunham a presença humana há milhares de anos. Esses vestígios pintam um quadro fascinante da adaptação e evolução das culturas antigas, a paisagem diversificada e desafiadora que compõe essa nação no sul da África. As primeiras evidências de ocupação humana em Botsuana remontam à pré-história, quando grupos de caçadores-coletores vagavam pelas vastas terras em busca de alimentos e abrigo. Os San, também conhecidos como bosquimanos, foram os primeiros habitantes notáveis da região. Suas vidas eram estreitamente ligadas à natureza, com as pinturas rupestres em Tsodilo Rios e Matobo Rios, atestando sua conexão profunda com o mundo animal e a espiritualidade. Esses primeiros habitantes deixaram marcas duradouras nas rochas, retratando cenas de caça, rituais e vida cotidiana. Essas pinturas rupestres não apenas revelam a habilidade artística dos povos pré-históricos, mas também servem como janelas para seus modos de vida e crenças. Através dessas representações, podemos vislumbrar as práticas de caça, as dinâmicas sociais e os aspectos espirituais que definiram suas existências. Com o passar do tempo, a região que é agora Botsuana testemunhou o desenvolvimento de sociedades mais complexas. Entre os séculos 9 e XV, o reino de Butua floresceu, deixando para trás uma rica herança arqueológica que ecoa os avanços em agricultura, comércio e mineração. A cidade de Mapungu-Buea, situada nas fronteiras de Botsuana, África do Sul e Zimbábue, é um exemplo notável desse período. Artefatos de ouro e marfim descobertos ali indicam interações comerciais abrangentes e a prosperidade do reino. Os assentamentos antigos não apenas demonstram a habilidade das comunidades em se adaptar e florescer em diferentes ambientes, mas também refletem a importância da terra, dos recursos naturais e dos laços sociais. As complexas interações entre as sociedades, o ambiente e as crenças espirituais, moldaram a maneira como essas culturas anteriores existiam e se desenvolviam. Portanto, os vestígios pré-históricos e assentamentos antigos em Botsuana são janelas valiosas para o passado distante, revelando como os povos pré-históricos e antigos se relacionavam com o mundo ao seu redor. Eles nos convidam a uma jornada através do tempo, nos conectando com as origens profundas da nação, e fornecendo insights preciosos sobre a evolução da humanidade na região. O período que abrange a formação de reinos e sociedades em Botsuana, é marcado por uma complexa rede de desenvolvimento cultural, político e econômico. Esta fase da história botswanesa, que se estendeu desde aproximadamente o século VIII até o século XIX, testemunhou o surgimento de reinos e sociedades organizadas, que deixaram uma marca indelével na identidade da nação. Um dos primeiros estados organizados em Botsuana foi o Reino de Butua. Localizado na região sudoeste do país, o Reino de Butua floresceu devido à sua localização estratégica nas rotas comerciais que cruzavam a África Austral. Butua controlava o comércio de ouro, marfim e outros produtos valiosos, tornando-se um centro de riqueza e poder na região. Simultaneamente, a cidade de Mapungu-Buea, situada na confluência dos rios Limpopo e Xaxi, emergiu como um importante centro de comércio e cultura. Mapungu-Buea, que floresceu entre os séculos XI e XIII, é notável por sua arquitetura sofisticada e sua rica herança cultural. Escavações arqueológicas revelaram artefatos de ouro, marfim e cerâmica, que indicam a influência de rotas comerciais transcontinentais. O Reino Bakwena, localizado no que é hoje a região de Kigatlen, desempenhou um papel crucial na história botswanesa. Fundado por Kwena, um líder local,
O reino prosperou devido à sua habilidade em criar um sistema agrícola eficiente. Os Bakuena desenvolveram a agricultura e a pecuária, garantindo a segurança alimentar e a estabilidade econômica. A liderança sábia de Kigozi Gaborone, no final do século XVIII, foi fundamental para a unificação dos Bakuena e para a consolidação do reino. Gaborone estabeleceu uma capital em sua homenagem, que mais tarde se tornaria a capital moderna de Botsuana, Gaborone. Ao longo dos séculos, outros reinos e sociedades se desenvolveram em diferentes partes de Botsuana. Os Bae no norte, os Banguaketse no sudoeste, e os Batauana no noroeste, contribuíram para a diversidade cultural e política do país. Cada grupo étnico tinha suas próprias tradições, línguas e sistemas políticos. Durante esse período, Botsuana esteve em contato com influências externas, incluindo o comércio com árabes e europeus. Essas interações culturais e comerciais desempenharam um papel na evolução das sociedades botswanesas, enriquecendo sua herança cultural. A formação de reinos e sociedades em Botsuana é um testemunho da capacidade adaptativa e inovadora das comunidades locais. O desenvolvimento de sistemas agrícolas eficazes, a prosperidade econômica e as influências culturais, refletem uma história rica e multifacetada. Esses reinos e sociedades contribuíram para a diversidade e a identidade complexa da nação moderna de Botsuana, servindo como pilares de sua história e cultura. O final da era medieval em Botsuana foi marcado por desafios significativos e transições que tiveram um impacto duradouro na região. Durante esse período, que abrange os séculos XV a XVIII, a história de Botsuana foi influenciada por mudanças sociais, políticas e econômicas. No início do período, Botsuana era habitada por diversos grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições e estruturas sociais. A região era caracterizada por uma economia baseada na agricultura, pecuária e comércio local. Os habitantes produziam uma variedade de bens, incluindo cerâmica, ferro e artesanato. A introdução do gado desempenhou um papel crucial na economia e na cultura de Botsuana. Os rebanhos de gado eram uma fonte de riqueza e status social, e o comércio de gado era uma parte fundamental da economia local. As sociedades se organizavam em torno da posse e cuidado do gado. No entanto, o final da era medieval também trouxe desafios para Botsuana. Um desses desafios foi a migração de grupos étnicos, como os povos Bantu, que se deslocaram para a região em busca de novas terras e recursos. Isso levou a conflitos territoriais e competição por recursos escassos. Além disso, no século XVIII, Botsuana experimentou a chegada de comerciantes europeus, incluindo os portugueses e mais tarde os britânicos. Esses comerciantes buscavam marfim, peles e outros recursos naturais da região. O comércio com os europeus trouxe mudanças significativas na dinâmica social e econômica de Botsuana. Os líderes locais desempenharam um papel fundamental na negociação com os comerciantes europeus. Eles estabeleceram alianças comerciais e políticas, o que por vezes resultou em conflitos internos e rivalidades entre diferentes grupos étnicos. À medida que o comércio com os europeus se intensificava, Botsuana passou a fazer parte da complexa rede de comércio transatlântico. Isso também trouxe a introdução de novas tecnologias, como armas de fogo e bens de consumo europeus, que tiveram um impacto duradouro na região. A presença britânica em Botsuana começou a se consolidar no século XIX, quando exploradores e comerciantes britânicos estabeleceram relações comerciais e acordos com líderes locais. Em 1885, a Grã-Bretanha estendeu sua soberania sobre Botsuana, então conhecida como Protetorado de Bechuanalândia. Uma das figuras-chave desse período foi Seretse Khama, que mais tarde se tornaria o primeiro presidente de Botsuana. Sua liderança desempenhou um papel fundamental na luta pela independência e na formação do Estado moderno de Botsuana. Durante o domínio britânico, Botsuana passou por mudanças econômicas significativas.
A economia tradicional, centrada na agricultura, pecuária e comércio, foi influenciada pela introdução de práticas e tecnologias britânicas. A agricultura comercial, a mineração e a produção de gado foram incentivadas como parte da economia colonial. A educação também foi afetada pela presença britânica, com a expansão da educação formal e a introdução do sistema de ensino ocidental. Isso teve um impacto duradouro na sociedade botsuanense, preparando o terreno para o desenvolvimento do país no pós-independência. No entanto, o domínio britânico também trouxe desafios e injustiças. A política de segregação racial, semelhante ao apartheid na vizinha África do Sul, levou à discriminação e à segregação de grupos étnicos em Botsuana. Essas políticas criaram divisões sociais e étnicas que perduraram por anos. O período de domínio britânico em Botsuana foi um período de transformações complexas, que trouxeram tanto avanços quanto desafios. A herança britânica deixou uma marca indelével na cultura, na economia e na política de Botsuana, influenciando seu desenvolvimento como uma nação independente no cenário africano. No período pós-Segunda Guerra Mundial, a consciência política estava crescendo em Botsuana. Os líderes intelectuais botsuanenses começaram a advogar por maior autonomia, e pela participação popular no governo. O Partido do Congresso Nacional de Botsuana, liderado por Seretse Khama, desempenhou um papel fundamental nesse movimento. O domínio colonial britânico estava perdendo apoio internacional, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha estava enfrentando dificuldades econômicas e políticas. Essa conjuntura favoreceu as demandas botsuanenses por maior autonomia. A Grã-Bretanha respondeu às crescentes demandas de Botsuana promulgando uma nova Constituição em 1960. A Constituição permitiu um aumento significativo na representação política, e concedeu maior autoridade aos líderes eleitos de Botsuana. Em setembro de 1966, Botsuana finalmente declarou independência do Reino Unido e se tornou uma nação soberana. Seretse Khama foi eleito como o primeiro presidente do país, solidificando seu papel na luta pela independência. Botsuana emergiu como uma nação estável e democrática na África após independência. O país adotou uma constituição democrática e multipartidária, garantindo eleições regulares e alternância pacífica no poder. Após a independência, Botsuana concentrou seus esforços no desenvolvimento econômico e social. O país implementou políticas de educação e saúde que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Além disso, a gestão responsável dos recursos naturais, especialmente os diamantes, desempenhou um papel fundamental na economia do país. Botsuana adotou uma política externa pragmática, estabelecendo relações diplomáticas com várias nações ao redor do mundo. O país também desempenhou um papel ativo na promoção da paz e da estabilidade na região da África Austral. Após a morte de Seretse Khama em 1980, Ket Maziri assumiu a presidência e continuou a tradição de estabilidade política e desenvolvimento econômico. Ele foi sucedido por Ketumile Maziri, e posteriormente, por Festus Mogae. O período que culminou com a independência de Botsuana e o subsequente desenvolvimento da nação, é um testemunho da determinação do povo botsuanense e de seus líderes. A transição pacífica para a independência e o compromisso com a democracia e o desenvolvimento, moldaram Botsuana como uma das histórias de sucesso mais notáveis na África moderna. Após conquistar a independência, Botsuana adotou uma abordagem pragmática para o desenvolvimento econômico. O país se beneficiou de sua riqueza em recursos naturais, especialmente a mineração de diamantes, e implementou políticas para garantir uma gestão responsável desses recursos. A receita gerada pela indústria de diamantes permitiu investimentos significativos em infraestrutura, educação e saúde. A estabilidade política e a democracia multipartidária desempenharam um papel crucial no sucesso de Botsuana. O Partido Democrático de Botsuana, liderado por Seretse Khama e seus sucessores, manteve o poder desde a independência.
Isso proporcionou continuidade política, estabilidade e um ambiente propício para o desenvolvimento. Botsuana também priorizou a educação e a saúde pública. O país investiu na expansão da educação primária e secundária, bem como na formação de professores qualificados. Esse investimento resultou em altas taxas de alfabetização e na criação de uma força de trabalho educada. Além disso, o governo botsuanense implementou políticas de saúde pública, que contribuíram para melhorias significativas na expectativa de vida e na redução da incidência de doenças. O combate ao HIV foi uma prioridade, com campanhas de conscientização e programas de tratamento eficazes. A política externa de Botsuana enfatizou a diplomacia e a promoção da paz na região da África Austral. O país desempenhou um papel ativo na mediação de conflitos em nações vizinhas, como na África do Sul e no Zimbábue. Botsuana também tem uma das maiores áreas de conservação de vida selvagem do mundo. A proteção do meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais são pilares importantes da política ambiental do país. No entanto, o país continua a buscar estratégias para enfrentar esses desafios de maneira proativa. Um exemplo notável é a diversificação da economia, buscando reduzir a dependência excessiva dos recursos naturais, como o diamante, e promovendo o crescimento de setores como o turismo e a tecnologia. Além disso, programas de educação e treinamento estão sendo implementados para combater o desemprego entre os jovens, preparando para oportunidades no mercado de trabalho. Botsuana também mantém seu compromisso com a preservação ambiental, adotando políticas e práticas sustentáveis para proteger seus recursos naturais e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Nesse sentido, Botsuana continua a enfrentar seus desafios com determinação e resiliência, mantendo um olhar atento para o desenvolvimento econômico e social em um mundo em constante evolução. A arquitetura tradicional em Botsuana é caracterizada por estruturas de habitação, que se adaptam às necessidades de um ambiente desértico e semiárido. As casas tradicionais são frequentemente construídas com materiais naturais, como adobe e palha. Um exemplo notável é o estilo arquitetônico Tsuana, com suas casas redondas, conhecidas como mokuro ou rondavelas, com telhados de palha cônicos. Essas estruturas são eficazes na regulação da temperatura interna, essencial para sobreviver às condições climáticas extremas. A arte tradicional em Botsuana também é diversificada. As tribos locais produzem uma variedade de artefatos, incluindo cestos entrelaçados, cerâmicas decoradas e esculturas de madeira. Os cestos entrelaçados, em particular, são altamente valorizados e são frequentemente usados em cerimônias e rituais culturais. A tradição da cerâmica é notável pelas intricadas técnicas de decoração, com motivos geométricos e figuras humanas estilizadas. A influência colonial e o contato com culturas europeias também tiveram impacto na arquitetura e na arte em Botsuana. Edifícios coloniais, como igrejas e casas, refletem a arquitetura vitoriana e eduardiana. A cidade de Gaborone, a capital de Botsuana, exibe uma combinação de estilos arquitetônicos, desde edifícios coloniais até estruturas modernas. Além disso, a arte contemporânea em Botsuana tem prosperado. O país produziu uma série de artistas notáveis que exploram questões sociais, culturais e políticas em suas obras. Pintores, escultores e artistas plásticos de Botsuana ganharam reconhecimento internacional por suas contribuições para o mundo das artes visuais. Desde as formas tradicionais de arquitetura até a arte contemporânea inovadora, essas expressões culturais desempenham um papel vital na identidade e na história de Botsuana. A música e a dança em Botsuana desempenham papéis significativos na cultura e na expressão artística do país. Essas formas de arte refletem a diversidade étnica e cultural de Botsuana, com raízes que remontam a tempos ancestrais. A música tradicional em Botsuana é diversificada e influenciada por várias comunidades étnicas que coexistem pacificamente no país.
As canções tradicionais muitas vezes são acompanhadas por instrumentos musicais autênticos, como tambores, marimbas, flautas e instrumentos de cordas. A etnia Kalanga, que reside principalmente no nordeste de Botsuana, contribui para uma parte significativa da música do país. Os instrumentos Kalanga incluem o segankuru, uma espécie de violino, e o marém, um tambor grande. Suas canções frequentemente abordam temas históricos, mitológicos e sociais. Os Batswana, grupo étnico majoritário em Botsuana, tem uma rica tradição musical que incorpora uma variedade de instrumentos, incluindo o setinkane, um tipo de lamelofone, tambores e chocalhos. Suas músicas celebram eventos da vida cotidiana, como casamentos e festivais, e são muitas vezes acompanhadas por danças vigorosas. As comunidades San, também conhecidas como Bazarva ou Bosquimanos, têm uma tradição musical única. Seus cantos muitas vezes imitam os sons da natureza e da vida selvagem, e o tsutsubi é um instrumento tradicionalmente usado. Essa música é uma parte fundamental da identidade cultural do povo San. O cristianismo desempenha um papel importante em Botsuana, e a música gospel é uma parte integral da vida religiosa. Coros gospel são proeminentes nas igrejas e contribuem para a rica paisagem musical do país. Botsuana também possui uma cena musical contemporânea vibrante. Artistas locais, como Lizibo, Sazaklas e Vimampise, ganharam destaque internacional. Eles misturam influências tradicionais com gêneros modernos como hip hop, reggae e dancehall, criando um som distintamente botsuanês. A dança é uma parte inseparável da música em Botsuana. As danças tradicionais variam de acordo com a etnia e a ocasião, mas muitas vezes envolvem movimentos vigorosos, ritmos energéticos e cores vibrantes em trajes. Danças como Setapa e Tsutsubi são exemplos notáveis de expressões culturais por meio da dança. Além das danças tradicionais, Botsuana também abraça danças de salão, muitas vezes associadas a celebrações formais e eventos especiais. As danças de salão, como o rumba e o xaxá, são populares em festas de casamento e outras celebrações sociais. A música e a dança em Botsuana não são apenas formas de entretenimento, mas também desempenham um papel crucial na preservação da cultura e da identidade do país. Elas são uma expressão viva da rica herança étnica e cultural de Botsuana, unindo comunidades e celebrando a diversidade do país por meio da arte e da música. Botsuana, ao longo de sua rica história, produziu muitos indivíduos notáveis que contribuíram significativamente para diversos campos, incluindo política, literatura, esportes e direitos humanos. Uma figura central na história de Botsuana, Seretse Khama foi o primeiro presidente do país após a independência, de 1966 a 1980. Sua liderança visionária ajudou Botsuana a fazer a transição para um Estado independente de forma pacífica. Ele também defendeu a justiça social e a igualdade, combatendo o sistema de segregação racial. Seu casamento interracial com Ruth Williams Khama, uma britânica, gerou controvérsias, mas ele resistiu às pressões e manteve seu compromisso com a unidade e a harmonia em Botsuana. Após a morte de Seretse Khama, Ket Mazire assumiu a presidência de Botsuana de 1980 a 1998. Durante seu mandato, ele consolidou as políticas de desenvolvimento e governança de Khama. Sua liderança foi fundamental para manter a estabilidade política e econômica do país durante um período crítico. Uma escritora prolífica, Bessie Head nasceu na África do Sul, mas encontrou refúgio em Botsuana, onde viveu até sua morte. Suas obras literárias, como Em Clouds Getter e Maru, exploram temas de identidade, discriminação racial e justiça social. Ela é considerada uma das vozes mais importantes da literatura africana contemporânea. Presidente de Botsuana de 1998 a 2008, Festus Mogae é conhecido por suas políticas pró-democracia e sua gestão econômica prudente. Ele também liderou a luta contra o HIV,
implementando programas de prevenção e tratamento bem-sucedidos, que serviram como modelo para outros países africanos. Destacando-se como um dos atletas mais notáveis de Botsuana, Isaac Makuala competiu em várias competições internacionais, com foco em corridas de velocidade. Ele ganhou medalhas em jogos da Commonwealth e campeonatos mundiais, elevando o perfil do atletismo em Botsuana. Uma das personalidades mais influentes de Botsuana, Unity Doll é uma escritora, juíza e ativista dos direitos das mulheres. Suas obras literárias abordam questões sociais e culturais, com ênfase na igualdade de gênero. Além disso, sua carreira jurídica a levou a se destacar como defensora dos direitos humanos, e ela também serviu como juíza em tribunais internacionais. Essas personalidades desempenharam papéis diversos e significativos na história, cultura e desenvolvimento de Botsuana, contribuindo para a construção de uma nação progressista e resiliente. Suas realizações continuam a inspirar as gerações futuras a buscar um futuro melhor e mais igualitário. A história de Botsuana é uma narrativa fascinante de resiliência, progresso e determinação. Esta nação africana, outrora conhecida como Protetorado da Bechuanalândia, superou inúmeros desafios e transformou-se em um exemplo notável de estabilidade política, desenvolvimento econômico e governança eficaz no continente africano. Desde os vestígios pré-históricos até o florescimento das culturas antigas, a formação de reinos e sociedades, os contatos com o mundo exterior e a luta pela independência, Botsuana trilhou um caminho singular. O período colonial trouxe mudanças significativas, mas o país manteve sua identidade cultural e resistiu às tentativas de domínio. A independência, em 1966, marcou o nascimento de uma nação soberana, liderada por figuras notáveis como Seret Sikama e Ket Maziri, que estabeleceram os alicerces da estabilidade política e econômica que caracterizam Botsuana até hoje. No cenário pós-independência, Botsuana continuou a prosperar, destacando-se como um dos estados africanos mais desenvolvidos e democraticamente estáveis. As políticas de governança eficaz, aliadas à gestão cuidadosa dos recursos naturais, contribuíram para um crescimento econômico constante e uma qualidade de vida em ascensão para seus cidadãos. Os desafios contemporâneos, como o desemprego entre os jovens e a desigualdade econômica, não diminuíram a determinação de Botsuana em busca de um futuro melhor. O compromisso com a democracia, a educação e a igualdade de gênero continua a ser uma prioridade, demonstrando a vontade contínua de fortalecer o tecido social do país. A cultura de Botsuana, expressa através da música, dança, arte e literatura, desempenhou um papel fundamental na construção da identidade nacional e na promoção da diversidade. Personalidades notáveis como Bessie Head, Unity Doll e Isaac Makuala contribuíram para a riqueza cultural e intelectual do país, deixando um legado duradouro. Botsuana é uma nação que prosperou apesar dos desafios, e sua jornada histórica é inspiradora. Sua história é uma lição de que a determinação, a liderança visionária e o compromisso com o desenvolvimento podem transformar um país, e elevar seu povo a patamares notáveis de sucesso. O caso de Botsuana destaca o potencial do continente africano, e serve como um farol de esperança para as nações em busca de um futuro melhor. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.